Olá, queridos alunos do 7º ano, juntamente com os professores presenciais. Sejam todos bem-vindos a mais uma viagem pela história. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vamos verificar o objeto de conhecimento desta aula. Aula 12, objeto de conhecimento, humanismo, uma nova visão do ser humano e do mundo. Detalhamento, o antropocentrismo renascentista, conceito de humanismo e renascimento. Vamos à nossa aula? E aí, queridos do 7º ano, que maravilha de cenário nós estamos aqui inseridos hoje, né? Estamos aqui na Piazza, de Santa Sofia de Novella, Piazza quer dizer praça, e aqui atrás, eu tenho uma catedral com o mesmo nome, Santa Sofia de Novella. Essa representação que eu trouxe para vocês é para dar início ao conteúdo desta aula, que é o quê? Renascimento. O que é renascimento, Vamos já verificar daqui a pouco o que é o renascimento. Mas antes de eu falar sobre este assunto, vamos aqui verificar esta linda praça, Como eu falei para vocês, aqui atrás eu tenho a catedral e ela é reconhecida ali pela quantidade de mármores diversificados que tem em sua fachada. A datação da sua construção é por volta do século XII. E esta igreja, esta catedral, ela se localiza na França, na Itália, numa cidade chamada Florença. Então aqui nós estamos numa praça, temos aqui outros monumentos também, e essa representação desta praça também é para caracterizar a arquitetura renascentista. Ok? Então vamos lá verificar o que é o renascimento. O que quer dizer renascer? Renascer é nascer de novo, Vocês podem pensar, professora, renascimento é a pessoa nascer novamente, mas quem é que vai nascer? O que vai nascer? Vai ser justamente a cultura, a política, a economia que estava adormecida, teoricamente, durante ali o período medieval. O período do Renascimento data do século XIV ao século XVI e XVII, Há aí algumas controvérsias em relação a historiadores em que data o fim para o século XVI, mas também há discussões para que o seu fim aconteça no século XVII. Mas é importante nós frisarmos, que há aspectos da cultura renascentista presente nos nossos dias. Então, dizer que acabou lá no século XVII, pronto, e nunca mais se ouviu falar de renascimento, é uma afirmação equivocada. Então, fiquem espertos, A datação aí entre século XIV e século XVI ao século XVII aproximadamente, ok? Então, esse processo, esse momento é um movimento de transição que preserva aí características medievais e agrega novas características que nós vamos conhecê-las daqui a pouco. Vai buscar ali o resgate, e inspiração na antiguidade clássica. O que seria essa antiguidade clássica, professora? Há ali o conhecimento da Grécia e de Roma, que ficaram confinados nos mosteiros ou em castelos, visto que as grandes bibliotecas estavam na posse dos clérigos e também de alguns monarcas. E como grande parte da população europeia não tinha acesso à leitura e à escrita, esse conhecimento ele ficou ali restrito, ok? Vamos observar também, durante esse processo do Renascimento, a questão a dualidade entre o pensamento medieval e o pensamento renascentista. Quais são as características do medieval? Quais são as características do renascentista, professora? Lembrem que durante o período medieval, eu vou ter aí a presença da Igreja Católica. Logo, vai ter um pensamento mais religioso. Já o pensamento renascentista, ele vai contrapor esse pensamento medieval. Enquanto no medieval Deus é o centro do universo, já no pensamento renascentista, Deus ele vai continuar existindo, porém ele não vai ser o centro do universo, e sim o homem, dando ali razão, dando ali a questão da valorização do ser humano. E também eu tenho gradualmente o início de uma nova fase da história. Vai marcar aí o fim do período medieval e início da Idade Moderna. Então, o Renascimento ele vai ser esse movimento aí de transição
entre a Idade Média e a Idade Moderna, ok? Então, o que o Renascimento vai representar? Ele vai representar a mudança no pensamento medieval, como eu já falei há pouquinho para vocês, né? Mudar ali o pensamento teocentrista para o pensamento antropocentrista. Eu vou ter a crença na ciência, eles vão começar a observar a ciência e para isso eles vão adotar alguns métodos. A valorização da racionalidade humana, ou seja, o ser humano ele é capaz de pensar, de raciocinar. Então, por que não vamos valorizar essa racionalidade? É isso que o Renascimento está buscando resgatar. E a mudança gradual na forma de pensar e agir do homem moderno. Observem aí na próxima tela que nós vamos ver a origem do Renascimento. Questionamento sobre o pensamento católico medieval. Professora, como é que era esse pensamento católico? Como nós sabemos, durante a Idade Média, quem vai estar ali manipulando e sendo o centro ali da sociedade vai ser a Igreja Católica. A Igreja Católica vai ser ali a grande instituição que vai reger o modo de vida da população medieval. E por conta disso, eles vão ali introduzir os pensamentos e também a filosofia adotada pela Igreja Católica. Só vai valer o que os padres estão falando, o que os padres estão ali ensinando. Então, o que os padres, né, o que a igreja está relatando e ditando o modo de vida da população deveria ser altamente ali obedecido, ok? Outra situação que nós vamos verificar são as explicações racionais e filosóficas sobre o mundo. O homem, né, neste momento, ele vai começar a observar que há outras possibilidades de explicações sobre os acontecimentos do mundo, né, e também outras questões filosóficas, e não apenas a questão ali religiosa. Logo, é necessário ali haver, né, uma certa pesquisa, né, uma experimentação do que eles estão vivenciando. Isso também vai ser uma característica do pensamento renascentista. O Renascimento ele vai retomar os conhecimentos greco-romanos. O que isso quer dizer? Todos aqueles conhecimentos da Grécia e da Roma antiga estavam guardados abaixo de 7 chaves. O que isso quer dizer? Dentro dos mosteiros, que eram locais de reclusão religiosa da Igreja Católica, havia ali os monges que estavam tendo acesso a esse tipo de conhecimento. E esse conhecimento, claro, não era levado para a sociedade em geral, até porque estava ali contrapondo o que estava sendo colocado pela Igreja Católica. Logo, esses conhecimentos eles não eram difundidos, ok? Outra situação era o renascer da racionalidade do humanismo e antropocentrismo. A palavra humanismo refere-se aí ao ser humano. E antropocentrismo quer dizer o quê? O homem sendo o centro das questões, o centro ali da razão, ele deve ser valorizado como um indivíduo, ele deve ser observado, ele deve ser valorizado. E isso vai ser um dos questionamentos, né, principais aí do Renascimento. Vamos observar que o berço do Renascimento vai ocorrer nas cidades italianas, como Florença, Veneza e Gênova, por conta das riquezas acumuladas pela burguesia comercial e a nobreza. O que acontece nesse momento? As cidades italianas elas vão ter ali uma grande quantidade de riquezas. Logo, eles poderiam investir nas artes, nas pinturas, também em relação a teatro e também em relação à arquitetura. E isso vai fazer com que essa área aí das cidades italianas elas tenham ali uma grande quantidade de pessoas entusiasmadas e otimistas pela busca de conhecimento, fazendo com que essas cidades elas acabem ali atraindo vários artistas para as suas localidades. Seguindo, eu tenho aí a questão dessas cidades serem pontos estratégicos nas rotas comerciais com o Oriente. E também vamos observar que o Renascimento vai chegar em outras regiões europeias, como Portugal, Espanha, Holanda e Bélgica. Lembrando que
Portugal e Espanha, né, vai ter ali o acesso ao Renascimento já no século XV, e Holanda e Bélgica vai ter ali o seu acesso, né, ao Renascimento já no século XVI. Mas todos eles vão ali ter o desenvolvimento de pintura, de artes em geral, né, na arquitetura, na música, também vão desenvolver a cartografia por conta do acesso, né, e do conhecimento com o Renascimento. A seguir, verificaremos aí uma animação. Prestem atenção nessa animação rapidinho. Queridos, vocês observaram aí o vídeo? Deu para entender? Se não deu, vou colocar novamente o vídeo e vou fazer um comentário em cima dele. Olhem só. Estão observando aí essas casas, né? Essas casas e as plantações representam os feudos que estão ali sendo destruídos, né? Não quer dizer que o rei lá pegou e tacou fogo, não. Lembram que durante o século XIV houve várias crises e essas crises, né, ocasionaram o fim do feudalismo. Então aí eu tenho enfraquecimento do sistema feudal por conta de problemas climáticos, por conta da peste negra, por conta também de guerras, né? Isso vai fazer com que o sistema feudal ele acabe enfraquecendo. Com esse enfraquecimento do sistema feudal, vai surgir quem? A figura do monarca. E observem aqui que eu tenho os súditos do monarca, né? Até o bobo da corte está aí, né, ao lado do monarca para agradá-lo, né, para diverti-lo. E essas pessoas, elas vão estar ali, no caso ali, auxiliando este monarca, né, este rei. E aqui vocês vão observar a centralização política. E o rei aí está olhando para o seu reino, né? Observem aí que eu tenho plantações aí ao lado do castelo desse rei, para mostrar aí a centralização política. Mas, professora, qual é aí a questão, a relação entre feudalismo e entre renascimento e a centralização do poder do monarca? Bem, nós observamos durante a Idade Média o sistema político e econômico existente e vigente era justamente o feudalismo. Só que esse feudalismo ele vai enfraquecer. E quando ele enfraquece, vai ali ter o ressurgimento do comércio. Quando o comércio ele ressurge, também vai aparecer e vai ascender uma classe social chamada burguesia. E esses burgueses vão querer ter ali um certo prestígio e status social. E adivinhem quem vai ajudar essa burguesia a ascender? Vai ser justamente os reis, né? Eles já estavam presentes durante o feudalismo, só que não possuía ali uma grande representatividade e centralização do poder. Só que com o enfraquecimento do feudalismo, esses reis eles vão acabar tendo ali uma postura, né, mais protetora. E com a ascensão da burguesia, vai ter ali uma associação entre os burgueses e o rei, justamente para poder estabelecer uma unidade monetária, para poder beneficiar ali a questão da transição comercial, certo? Vamos ao contexto, né? Crescimento das cidades. Eu vou ter aí a ascensão da burguesia, que é justamente aquelas pessoas que trabalhavam com comércio, mas durante o momento do feudalismo, o comércio ele não era tão desenvolvido, então quando o feudalismo cai, a burguesia aproveita o momento para desenvolver as suas atividades comerciais através de rotas terrestres e marítimas. Como é que vai acontecer esse crescimento da atividade comercial? Observem só aí. Eu vou ter a relação com as cruzadas. Professor, o que foram as cruzadas? Foram expedições militares de caráter religioso, militar e econômico. Então, o principal objetivo das cruzadas era o quê? Recuperar Jerusalém, que estava sendo ocupada por outros povos que não eram cristãos. Qual foi o período? Entre os séculos 11 e 13. Essas cruzadas, elas desenvolveram novas rotas comerciais e também elas vão acabar recuperando
o comércio da Europa. Com essas cruzadas, nós vamos ter também a reabertura do comércio pelo mar Mediterrâneo, que até então estava sendo ali controlado por povos que não eram ali europeus. Certo? Isso vai fazer com que as cidades, principalmente as cidades italianas, elas tenham ali, era uma grande, vamos dizer assim, muitas rotas comerciais, fazendo com que haja ali a confluência de vários povos em busca ali do conhecimento, ok? Agora, nós vamos trazer aqui a representatividade da visão teocêntrica e da visão antropocêntrica. Então, aqui, com o teocentrismo, né, eu trouxe o Padre Joseph, ele foi batizado hoje, tá, gente? Padre Joseph. E aqui do outro lado eu tenho uma representação do antropocentrismo, que eu tenho aqui um homem medieval, né, com roupas aí medievais, e ele foi batizado também de Sir Alexandre. Ok? Então, qual é a observação feita aqui para vocês, né? Eu tenho o teocentrismo, que vai se basear e vai ter ali como característica principal e foco principal a religiosidade. Então, o padre, ele vai estar sempre à frente daquela sociedade, daquela vila, daquela comunidade. Mas, professora, por que não poderia ser outro religioso? Tem que ser o padre? Igreja Católica é padre. Então, neste momento, eu não vou ter aí a presença de um pastor ou de uma outra liderança religiosa, ok? Porque na Igreja Católica tem ali a representação do padre, do bispo, né? Então, eu tenho que obedecer à hierarquia da Igreja Católica, certo? Já o antropocentrismo é o homem que está observando ali ao seu redor e verificando que pode sim haver novas formas de indagações. Por que, né, eu tenho que observar e obedecer somente o que o padre está falando? Porque, no caso, eles achavam ali, eles pensavam que falava-se que a Terra era plana, por que a Terra não é redonda? Né? Então, esses questionamentos eles vão começar a indagar. Então, vamos observar aí características do teocentrismo. Doutrina em que Deus é o centro do universo. Quem discordava dessa doutrina era considerado pecador e recebia o nome, né? Era herege. Quem fazia alguma coisa contra a Igreja Católica era ali caracterizado, nomeado como herege. E para eles, o divino é fundamental, ou seja, nada pode fugir da ideia da divindade. Antropocentrismo é um pensamento filosófico que coloca o homem como indivíduo central para o entendimento do mundo. Tem sua origem grega, que significa anthropos, humano, e kentron, quer dizer centro. Então, o ser humano no centro das discussões. Então, na próxima imagem, vocês vão verificar aí o homem vitruviano, né? Este homem vitruviano é uma representação de Leonardo da Vinci, em que ele mostra a proporção exata, né, do corpo humano. Aí nós podemos observar a intersecção da arte, também da matemática e da ciência nesta imagem, certo? Então observem aí que tem toda a anatomia do ser humano. Lembrando, né, que uma das características renascentistas é justamente trazer ali o resgate da cultura grega. E dentro desse resgate, né, é a valorização do ser humano. Se vocês pegarem o livro aí do 6º ano, vocês vão observar que há várias imagens, né, do homem no seu corpo nu, mas não como forma ali de ser um ato imoral, mas para valorizar o ser humano, para celebrar também a maior criação, né, que é o ser humano, certo? Então vamos às características do antropocentrismo. Fala da mudança de perspectiva do pensamento. O homem é o centro do mundo. E aí nós temos a representação, né, do homem aí com várias interrogações. E à medida que nós indagamos, à medida que nós perguntamos e investigamos, nós vamos adquirindo o conhecimento. E isso é uma das maiores características do ser humano, né? Essa questão aí da racionalidade, que é uma outra característica do antropocentrismo, que fala o seguinte, né? Exaltação da racionalidade, atributo do homem. Ou seja, o homem, ele possui um cérebro, e esse cérebro é capaz de fazer questionamentos. E esses questionamentos, eles vão ser respondidos através
da busca pelo conhecimento. E aí eu vou também ter o cientificismo. O homem pode exercer poder sobre a natureza, podendo estudá-la e compreendê-la. Olha só, o homem ele pode estudar e pode compreender a natureza, mas ele não tem como controlar a natureza. O homem pode prever alguns desastres naturais? Ele pode, né, ter ali aquela previsão. Hoje, por exemplo, está sol, mas a qualquer momento pode chover. O homem pode prever a possibilidade de haver uma chuva. Porém, não tem como ele dizer assim, não, a tal hora, né, hoje à noite vai chover. Ou então, no dia seguinte vai também vai ser um dilúvio. Não tem como ter essa certeza do horário em que os acontecimentos naturais eles vão ocorrer. Há uma previsibilidade, mas não tem como se ter aquela certeza do horário exato do que vai acontecer, certo? Outra característica que vamos observar aí é o essencialismo. Essência imutável, natural e central. Essa propriedade não poderia ser observada em nenhuma outra espécie. Então, o homem, por ser um ser racional, ele pode verificar aí o que é essencial à sua pessoa. E observem que tem aí uma imagem de um mundo doente, né? E essa imagem do mundo doente, ela se refere à seguinte frase, que está bem ali, pode ser um pouco pesado, né? O homem é o fim das coisas. O que isso quer dizer? Todas as coisas que o homem faz produz uma consequência para os próprios seres humanos. Então, se eu desmato de forma desordenada, se eu poluo os rios de forma irresponsável, se eu taco fogo em áreas, né, que não devem ser tacadas fogo, se eu desmato ali a área próximo aos rios, isso vai trazer consequência para os seres humanos. Talvez não para quem praticou aquele ato, mas os descendentes dessas pessoas vão sofrer ali as consequências desses atos. E nós estamos sofrendo consequências por conta da poluição, por conta do desmatamento. Observamos aí que as temperaturas climáticas elas estão desordenadas, certo? O ciclo ali de chuva e de seca também tem sido alterado por conta da prática do ser humano, certo? Vamos observar aí a questão do renascimento. O Renascimento esteve integrado ao contexto de grandes transformações entre os séculos XIV e XVI, podendo também ser XVII, como, por exemplo, as grandes navegações, as reformas religiosas e a Revolução Científica. Professora, explica um pouquinho aí sobre essas grandes navegações, reformas religiosas e também as transformações aí da ciência. Quando se fala das grandes navegações, durante a Idade Média acreditava-se que a Terra era plana e que nas extremidades da Terra, né, haviam grandes abismos. E esses abismos, né, também havia ali a presença de muitos seres grandiosos que engolia as embarcações. Por conta das embarcações serem pequenas e não conseguirem ali passar muito tempo em alto mar, elas acabavam ali naufragando. E não havia ali uma explicação para esses naufrágios e acreditava-se que a Terra realmente ela era plana e que as embarcações tinham caído nos abismos que havia no final dali da parte plana. Só que com os estudos verificou-se que a Terra ela é esférica. Então, isso fez com que também os navegadores, né, acabassem obtendo ali outras formas de se lançar ao mar. Em vez de eles irem pelo mar Mediterrâneo, que era mais próximo sair da Europa para chegar à Ásia, né, que era o local onde eles queriam obter as especiarias, eles acabaram fazendo a viagem de circunnavegação, ou seja, fazer ali uma viagem ao redor do mundo. Claro que isso vai ser ali fruto de muito período de estudo e também de observação, ok? Em relação às reformas religiosas, nós vamos observar que por ser uma sociedade ali totalmente teocentrista, vai ter a questão da religiosidade da Igreja Católica. Porém, muitas pessoas dentro da igreja não possuíam o conhecimento adequado e acabavam praticando aí atos que não estavam de acordo com a palavra de Deus, né, com a Bíblia. Vendendo ali as indulgências, né, que era justamente a salvação, né, era ali no caso a pessoa, ela
praticava um ato errado, né, pecava, e aí ela pagava a indulgência para conseguir ali o perdão e a sua salvação. E sabemos que a salvação ela não é comprada, né? E isso vai fazer com que as próprias pessoas de dentro da Igreja Católica busquem ali outras formas de fazer uma reforma, né, de mudar aquela estrutura. E isso vai ocasionar ali as reformas religiosas, ok? Vamos agora verificar o humanismo. Significa valorizar o ser humano, tem a transição entre Idade Média e Idade Moderna, surge durante o Renascimento cultural nas cidades italianas, é influenciado pela cultura clássica, que é justamente a cultura grega e romana, e também tem a criação de universidades que vai favorecer a tradução de obras inacessíveis. Outra característica que nós vamos verificar aí é em relação ao renascimento e modernidade. Vamos verificar. O alvorecer da modernidade vai ter ali um ritmo acelerado, incertezas e contradições, estados modernos vão surgir, vai ter ali a busca por uma sociedade perfeita e também o sucesso individual. Então, nós verificamos aí a questão do humanismo. O que é o humanismo, né? É justamente o pensamento intelectual do Renascimento. Renascimento vão ter várias características e dentre elas eu vou ter o humanismo, que é justamente ali o pensamento do homem, né? Que vai estar alinhado com o antropocentrismo, com a racionalidade, com a questão do indivíduo, do ser humano ser valorizado. Mas olha só, eu estou falando de tudo isso, mas não quer dizer que a Igreja Católica ela foi totalmente abandonada. Isso não aconteceu, até porque o ser humano ele é vamos dizer assim, é fruto, né, da criação de Deus, né, da criação divina. Então, o que aconteceu nesse momento, né? O homem está começando a buscar novas formas, né, de ter uma certa valorização. Deus é importante, mas o homem também é importante. Por que não podemos dar a importância para o homem? Por que não podemos dar razão para o homem? Se o homem pensa, logo ele deve ali expor esse pensamento. Ele deve confirmar, ele deve certificar o que ele está pensando. E esse pensamento ele vai estar baseado ali na ciência, né? E a ciência ela acontece através de quê? De experimentos, ela acontece também através da observação. E o homem, ele faz esses experimentos, ele faz essa observação. E ele precisa catalogar, ele precisa escrever, ele precisa ali fazer com que essas ideias elas cheguem às próximas gerações. E é por isso que nós estudamos história, né? O que a história faz? Ela traz para vocês, né, conhecimentos já adquiridos. Imagina chegando aqui e eu falasse para vocês só sobre Renascimento e não falasse o contexto desse Renascimento. O porquê de nós estarmos aqui, ou porquê de eu ter várias igrejas lá na minha rua, por exemplo, ou porquê que determinado remédio ele serve para uma dor de cabeça, o outro remédio ele serve para uma dor no corpo, né? O que isso quer dizer? Isso vai acontecer por conta das experimentações, por conta da ciência, por conta da observação. Um outro exemplo que eu posso trazer para vocês é em relação às vacinas. A vacina ela não surgiu de uma hora para outra, né? É preciso ter um momento ali para investigar quais vão ser os efeitos colaterais daquela vacina, se ela realmente vai atingir o seu objetivo, se vai erradicar de fato aquela doença que está ali causando a morte de muitas pessoas. Então, tudo isso é verificado pelo pensamento racional do homem. E esse pensamento ele começou a ser valorizado no Renascimento, né? Lá no século ai meu Deus, deu um branco, século XVI. Opa, século XIV, né? Então, nesse período aí, nós vamos ter aí a observação do homem, a valorização do homem, né? Tudo isso vai fazer com que eu tenha ali uma certa, vamos dizer assim, experimentos, eu vou ter ali a curiosidade. E o que move o conhecimento humano é justamente a curiosidade, né? Eu vou ter ali a persistência, a busca pelo conhecimento. E isso vai fazer com que eu me torne cada vez mais racional,
ok? Valorizando ali a figura do antropocentrismo. Então, essas são as características gerais do Renascimento. Espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula.